Ronda da Cidade. Oferecimento FUCAP. O sucesso do seu destino começa com a escolha certa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. E Lavanderia Silver Clean. Tudo o que sua roupa precisa. Olá, amigos, estamos chegando para mais uma edição do Ronda da Cidade, edição desta terça-feira. Estamos chegando, viu, com muita informação e em destaque as informações policiais. Então vamos com as manchetes de hoje. Apreensão de drogas dentro de tambor em Guriri. Foragido de alta periculosidade é preso na zona rural de São Mateus. Homem acusado de roubo de R$ 27 mil é preso em Jaguaré. Trabalhador rural encontrado morto enrolado em cerca de arame. Violência, o PM autuado na Lei Maria da Penha está no presídio militar. Você vai ver estes e outros destaques agora, aqui no Ronda da Cidade. Muito bem, eu te convido para seguir a gente lá nas redes sociais. Fica à vontade, viu? 998025047. Está aí o nosso WhatsApp na tela para você. Siga a gente por lá também nas redes sociais. Daqui a pouco tem alô para você, viu? Então, mande seu nome completo e diga onde você está assistindo o nosso Ronda da Cidade, viu? Daqui a um pouquinho eu já vou destacar aqui no Ronda. 998025047. Por falar em redes sociais, aproveite e acesse aí o nosso site sinoticias.com.br, as principais notícias do estado do Espírito Santo. Você acompanha de graça na palma da sua mão, viu? sinoticias.com.br. A partir de agora, as informações e as notícias, em especial as notícias policiais. Daqui a pouquinho uns detalhes para você. Ainda repercute muito a agressão do policial militar contra a sua companheira, sua namorada, enfim, que também é uma policial, repercute muito em todo o estado do Espírito Santo e no Brasil afora, e já teve audiência de custódia. Daqui a pouco eu falo sobre este assunto aqui no Ronda da Cidade. Operação da Polícia Militar do 13º Batalhão, inclusive encontrou drogas dentro de um tambor. Está se tornando com muita naturalidade esse tipo de ação por parte dos traficantes em esconder drogas dentro de tambor. Eles pegam um tambor de plástico, eles colocam a droga dentro do tambor e colocam e enterram, para dificultar o faro dos cães da Polícia Militar. Mas olha a quantidade de drogas em Guriri, essa quantidade foi encontrada. Você está vendo aí na tela, nas imagens, uma grande quantidade de cocaína, maconha, viu? Isso foi ontem à tarde, pelo 13º Batalhão da Polícia Militar, através, sabe de quê, gente? De denúncia 181. De acordo com informações da PM, durante o patrulhamento na Rua 14, lá do Sul Guriri, os policiais perceberam e receberam denúncia de um informante que materiais ilícitos estariam escondidos em uma área de mata próxima à ponte do contorno de Guriri, nas imediações de uma localidade conhecida como SM8. Diante das informações, as equipes foram até o local indicado e, após buscas na região, os militares localizaram um tambor enterrado contendo grande quantidade de entorpecentes, lógico, com a ajuda também do cão farejador. Está aí a quantidade de drogas já afastada um pouco do centro de Guriri, enterrados dentro de um tambor. Por isso que é importante você denunciar. Se souber, denuncie. 181, você não precisa se identificar. E um foragido da justiça de alta periculosidade foi preso. Olha ele aí, inclusive, a Polícia Civil, nesta operação conjunto com a Divisão de Inteligência da Polícia Penal, prendeu esse homem, foragido da justiça, considerado de alta periculosidade, no distrito de Nativo, zona rural de São Mateus. De acordo com o boletim, policiais civis da Delegacia de Conceição da Barra receberam informação de que este homem, conhecido como Ziza, estaria escondido nessa localidade. Ele é investigado por homicídio qualificado e, com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Penal, ele foi localizado com essa quantidade aí, tá vendo aí, de munições e armas também, revólver, espingardas, viu, munições, cartuchos deflagrados, munições diversas também. Segundo a polícia, nenhuma das armas possuía registro, o homem e todo o material apreendido, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia. Olha, o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Um trabalhador foi encontrado morto, enrolado em arames farpados. Olha aí, gente, que coisa, que cena mais estranha, viu? Trabalhador rural encontrado morto, enrolado nessa cerca de arame em Jaguaré. Inclusive foi identificado como Renato Pandolfo de Freitas.
Ele que, inclusive, foi ontem, na manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, ele era um meeiro da fazenda, inclusive o meeiro da fazenda relatou que o homem chegou na propriedade na última sexta-feira, dia 20, para trabalhar na colheita de pimenta. E no mesmo dia, ambos teriam ingerido bebida alcoólica. Ainda segundo o relato, ao procurar o trabalhador, mas não percebeu, não viu, não estava na casa, fazendo uma investigação nas proximidades, encontrou ele enrolado em uma cerca de arame. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como um encontro de cadáver. Um outro caso também, um homem acusado de roubo de 27 mil reais, você vai ver nas imagens. Presta atenção, a ação do bandido. Isso foi em Jaguaré. Ele roubou 27 mil reais em dinheiro. Aí já estava seguindo a vítima, viu que ia depositar essa grana. Se você está vendo, foi no início de fevereiro essa ação criminosa. O homem chega por ali, né? O homem vai chegar por ali com uma bolsa. Tá? Ele vai chegar com uma bolsa e chega esse rapaz dessa moto elétrica, tá vendo ali, ó? Chega na moto elétrica também, esse homem na moto elétrica, ele sai com a bolsa, tá vendo ali? Olha o assaltante, com a arma em punho, de boné, ele então arranca a bolsa, que estava essa quantidade de 27 mil reais em dinheiro. Isso no início do mês de fevereiro, olha, ele sai correndo, ele larga para trás e sai correndo. Ele já estava monitorando o homem, viu? Segundo o delegado Eric Lopes Esteves, da delegacia de Jaguaré, com apoio operacional da 18ª Companhia Independente, da Polícia Militar, de Jaguaré também, efetuou a prisão deste homem aí, em cumprimento de um mandado de prisão por roubo majorado, referente a esse crime de grande percussão na cidade. A dinâmica do crime, o roubo aconteceu na manhã do dia 2 de fevereiro deste ano. Era por volta de 11h45 da manhã que você está vendo as imagens. Numa via lateral ao Banco Banestes de Jaguaré, você percebe ali novamente. A vítima caminhava em direção à instituição financeira para realizar um depósito, quando foi surpreendido pelo criminoso armado. Ele chega armado, o homem chega nessa moto elétrica com a bolsa e o dinheiro, ele foi surpreendido. Mediante essa grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o assaltante subtraiu esta bolsa contendo aproximadamente 27 mil reais em dinheiro, em espécie. Ele empreendeu fuga logo em seguida. E as investigações seguiram e a polícia, está vendo aí, conseguiu localizar o homem. Olha aí, o homem que acabou roubando esses 27 mil reais com emprego de arma de fogo. Inclusive, ele não cessou as diligências. A polícia estava investigando o tempo todo, por meio de um minucioso trabalho de inteligência, que incluiu, inclusive, coleta de análise de imagens de câmeras de vídeo e monitoramento na região. Foi possível identificar a rota da fuga e a autoria do delito. O autor foi reconhecido pelas equipes policiais, inclusive por meio de tatuagens específicas também, que são usadas por criminosos. Ele, inclusive, autor de maioridade, à medida que foi prontamente a polícia conseguiu localizar e prender este homem. Esse foi classificado como crime hediondo, que usou também de arma de fogo e ameaça também contra a vítima. Ele foi preso, encaminhado à delegacia de polícia de Jaguaré, agora está à disposição da justiça. Esse homem aí que acabou usando da arma de fogo. Alguma coisa, volta aqui para mim, alguma coisa estava acontecendo porque ele foi em cima, no rastro. Sabia do momento, ele sabia que o homem estava também com essa bolsa, com esse dinheiro, alguma informação privilegiada esse criminoso tinha. É um fato também que requer uma atenção mais especial por parte da Polícia Civil. Eu tenho certeza disso, que eles já estão trabalhando nesse sentido, porque ele já foi certinho lá, ele já sabia que esse homem ia para o banco, depositar o dinheiro, enfim, de repente já sabia até a quantidade de dinheiro que tinha naquela bolsa. De repente já sabia, porque ele foi especificamente na vítima. Enfim, agora está à disposição da justiça. Olha só, uma operação da Polícia Militar reforça a segurança em bairros de Colatina, que a gente vai trazer essas informações aqui agora, na tela. A resposta da Polícia Militar do 8º Batalhão em Colatina continua. No último sábado, uma nova operação foi realizada no bairro Operário e região, com a participação do Serviço Ordinário, Força Tática e também do Batalhão de Missões Especiais, BME. Antes de ir para a rua, as equipes se reuniram para receber orientações e definir as estratégias da ação. Depois, já no bairro, os militares se posicionaram em pontos estratégicos e intensificaram o patrulhamento, com abordagens e presença constante para inibir a ação de criminosos. A tropa do 8º Batalhão, com o apoio do Batalhão de Missões Especiais, realizando a saturação no bairro, que vem acontecendo desde os fatos ocorridos de quinta-feira, e vamos atuar diuturnamente aqui, buscando trazer para a comunidade a tranquilidade e a segurança. Quero agradecer ao Comando Regional,
ao Comando Especializado e ao Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo por todo o apoio que tem nos dado nesses últimos fatos. Essa operação teve ligação direta com o caso que repercutiu nessa última semana, quando integrantes de uma facção cortaram internet de cerca de 600 famílias e passaram a cobrar um tipo de pedágio para liberar o serviço. Na ocasião, 4 pessoas foram detidas, sendo 2 adultos e 2 menores. Os adolescentes chegaram a ser liberados, mas na última sexta-feira, após nova decisão da Justiça, foram expedidos mandados de internação e os 2 acabaram sendo novamente apreendidos pela Polícia Militar. Além disso, um sargento chegou a ser ameaçado por um homem ligado ao grupo criminoso. O comandante-geral da PM falou sobre o caso. Um menor de idade levou um celular até o nosso militar e do outro lado da linha, pasmem, tinha um indivíduo chamado Hugo Henrique, um indivíduo com 6 mandados de prisão, 5 por homicídio, que começou a ameaçar o nosso sargento por videochamada, dizendo que quem entrasse no caminho dele, ele ia matar, que sabia onde o sargento morava, a família do sargento, e que ele ia colocar a internet ali no bairro Operário, em Colatina, em todo o norte do estado. Esse indivíduo pertence lá a uma facção criminosa ligada ao Comando Vermelho e está lá no Complexo do Alemão. Hugo, vagabundo, pilantra, psicopata, você daí do Rio de Janeiro está ameaçando o nosso policial militar. Volta para cá, para o Espírito Santo, que nós vamos largar o aço no seu couro, nós vamos te retalhar no tiro e o seu velório vai ser de caixão fechado, porque aqui no estado do Espírito Santo, quem manda é a polícia militar e quem ameaça policial militar e atira contra o policial militar vai literalmente para a terra do pé junto. Segundo a Polícia Militar, as ações continuam sendo realizadas de forma constante na região para evitar que situações como essa voltem a acontecer e também garantir a segurança da população. Estamos também colocando a população ciente de que a via pública é do cidadão capixaba e o 8º Batalhão estará diuturnamente garantindo a segurança de todos. Rapaz, o Comando Geral da Polícia Militar, através do comandante, Coronel Douglas Caos, revoltado, viu? Revoltado com a ameaça ao sargento do 8º Batalhão lá em Colatina, viu? A revolta do homem. Ainda hoje no Ronda da Cidade sobre o caso, 2 casos de violência contra a mulher. Um no sul do estado do Espírito Santo, a mulher foi jogada de dentro do carro em movimento. Olha que situação. Uma outra cena dessa parecida que a gente trouxe ontem no Ronda, o policial arrastou a mulher de dentro do carro, puxando pelas pernas também, tirando de um carro também. Essa cena que viralizou, daqui a pouco a gente traz mais informações atualizadas sobre esse caso. Mas antes disso, falar sobre trânsito, viu? Uma idosa, ela morreu num acidente com moto no sul do estado do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. Gente, olha só que triste na tela. A vítima foi identificada como Maria das Graças Kouzakivich da Silva, de 75 anos. Segundo a polícia, ela estava na garupa de uma moto. O filho dela, de 42 anos, é quem pilotava. O veículo saiu da pista e bateu contra uma cerca às margens da rodovia. Com o impacto, a idosa morreu ainda no local. O filho ficou gravemente ferido e foi socorrido e levado para a Santa Casa de Cachoeiro, onde permanece internado em estado grave. De acordo com informações, o filho e a mãe retornavam da casa de parentes, na localidade de Jacu, e seguiam em direção ao distrito de Burarama. A dinâmica do acidente ainda será apurada pela polícia. A via chegou a ser parcialmente interrompida durante o atendimento. O corpo da idosa foi levado para o serviço médico legal. O estado de saúde do filho, que pilotava a moto, não foi divulgado pelo hospital. Mas o filho está internado no hospital, segundo as informações, quando foi encaminhado em estado grave. Agora, uma idosa de 75 anos e numa garupa de uma moto. A gente percebe assim, tem que ter um cuidado redobrado com uma pessoa de uma idade tão avançada, assim, de 75 anos de idade, né? Olha, um carro perdeu um freio também, esmagou e teve morte também nesse acidente em Itarana. Olha só, gente, que coisa, violência no trânsito. Pode não parecer, mas o que você vê nessa imagem são 2 veículos envolvidos em um acidente grave. O carro branco ficou completamente destruído depois de ser atingido por um caminhão. Dentro dele estava o motorista Valdemir Rodrigues, de 58 anos, que morreu no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na S-261, na Serra do Limoeiro, em Itarana. O caminhão, carregado com ovos, teria apresentado falha no sistema de freios enquanto descia a serra. De acordo com o relato do motorista à polícia, ele ainda tentou evitar a batida, manteve o caminhão engrenado e buzinou para alertar outros motoristas. Em uma tentativa de desviar, ele direcionou o caminhão para uma entrada na pista, mas não conseguiu evitar a batida com o carro que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o veículo foi arrastado e prensado contra um barranco. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e bombeiros voluntários atuaram na ocorrência. A retirada do carro foi complexa e durou horas, com o apoio de máquinas. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local. A rodovia ficou interditada durante o atendimento, mas foi liberada após a perícia. Que tragédia, né? Que tragédia. O caminhão perdeu o freio, ele tentou vir uma rua vicinal para poder jogar o carro naquela rua. Resultado, viu um carro contrário que não deu tempo de desviar. Momento errado, na hora errada, né? Tem essas coisas que acontecem. Enfim, a polícia também investiga o caso. O motorista do caminhão, permaneceu no local até o final da ocorrência. É intervalo comercial, já a gente volta com mais informações aqui no Ronda, na cidade. Muitas informações, fique ligado aí, sai não do Ronda.